Oi, você, tudo bem? Bom dia. Eis aí que nós estamos no dia de número 107, entrando aí no livro de 2 Samuel, hoje capítulo de 1 ao 2. Nós vimos anteriormente, a morte dos descendentes do rei de Israel, Saul, o primeiro rei. Ele, Jonatas, Abinadab, Malquissua, ele e seus filhos que pelejaram ali contra os filisteus, pereceram naquela batalha. E eis que agora o rei era morto e Davi, que era a pessoa mais famosa e conhecida entre as tribos, agora ele tinha carisma, ele tinha a liderança de um homem de batalha, ele possuía agora a capacidade de ser rei. Já era ungido do Senhor, mas agora também escolhido pela maioria deles. Então, ele seria coroado ali em Judá. E ali ele tomaria conta de Israel, mas Israel estaria dividida. Davi tomaria conta do reino do norte, enquanto seu filho possuiria ali o reino do sul. E durante 7 anos assim foi, até que ele pôde unificar os reinos, matando aí a Isbosete, seu filho, e aí reunindo. Esse reino que Davi vai estabelecer, ele ainda vai durar 400 anos, vai ser uma nação forte. Só que agora, Davi, ele tinha poder na sua mão, ele sempre foi um homem que seguiu a Deus, porém agora ele vai cometer alguns pecados. Ele não era perfeito, é fato, mas você vai ver ele cometer alguns erros. Em 2 Samuel, ele vai cometer adultério, ele vai matar o marido de Betseba, ele vai acobertar o seu pecado, ele vai casar com Betseba, ele vai ter problemas familiares, muitos problemas familiares, só para resumir um pouco, Mas aí, em meio a isso tudo, em meio aos problemas, em meio ao pecado, em meio a tudo, você sempre vai ver ele seguindo a Deus, sempre. Por isso que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. E ele sempre vai admitir o seu pecado e sempre vai pedir perdão. Nunca vai ter orgulho, querer passar por cima do que é correto. Pelo contrário, ele confiava plenamente em Deus. E por isso que ele é conhecido como o maior rei de Israel. Não Salomão, seu filho, com o maior poder em dinheiro, mas por conta disso, de o quanto ele se arrependia e tinha humildade de pedir perdão. Vamos então seguir aí com a nossa história, e você vai ver como que é importante você seguir a Deus, mesmo quando você está fazendo tudo errado. Deus, ele está sempre conosco, independente aí de você fazer coisas erradas, ele sempre vai te dar uma chance. Você vai ver isso hoje. Então, 2 Samuel, capítulo de número 1. As atitudes de Davi durante o luto. Ele agora é informado da morte de Saul. E você vai ver que para ele foi chocante. Por quê? Porque Jonatas era o seu amigo, seu melhor amigo. Vamos ler, eu vou seguir para você entender. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu que ao 3º dia, aparecer do arraial de Saul um homem com vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Respondeu: fugi do arraial de Israel. Eis que a notícia vem
O mensageiro vai chegar com essas roupas e a cabeça raspada. Com a cabeça raspada, não. Com terra na cabeça. E ele vai dizer que ele fugiu do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-mo. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dera as notícias: sabes tu que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos? Tem certeza dessa informação? Você está aqui com a gente e você fugiu? De repente eles fugiram. Então disse o moço, portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado entre a sua lança e os carros, e a cavalaria apertavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me. Eu disse: eis-me aqui. Ele me perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou Amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido em Caibrã. Mas Tido se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Então apanhou Davi as suas próprias vestes, as rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram, jejuaram até a tarde, por Jonatas seu filho e por Saul, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então perguntou Davi ao moço, portador da notícia: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita. Ele já tinha respondido. Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Eis que agora Davi estava bravo. Então chamou Davi um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu, de sorte que morreu. Então, infelizmente, aquele que trouxe a coroa e o bracelete acabou perecendo aí, né? Acabou sendo morto. A reação dele um pouco adversa, né? Mas, enfim, era o jeito que ele lidou ali com a dor, né? A sentença daquele rapaz foi a morte. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. Eu acho que ele não gostou muito, que ele meio que se enalteceu, né? Então ele achou que esse rapaz devia morrer. Então agora Davi vai fazer praticamente uma poesia, né? Um cântico, um lamento do arco, em honras aí ao passado em que ele vivera com Saul e Jonatas. Vai dizer assim, ó: pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino do arco, a qual está escrito no livro dos justos: ó, tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes! Não os noticiei em Gate, nem os publiqueis nas ruas de Alquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo, sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes. Nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Jonatas era arqueiro, lembra? O escudo de Saul deve ter sido feito de couro, provavelmente, né?
que polido com óleo. Enfim. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separam. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, e vós que vos vestia de rica escarlada, e vos punha sobre os vestidos adorno de ouro. Como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Amabilíssimo. Excepcional era o teu amor. Ultrapassando o amor de mulheres. Era um amor, assim, realmente uma amizade recíproca. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Até aqui, então, o cântico de Davi. Né? Vamos agora para 2 Samuel, capítulo de número 2. Tá, beleza. Nós vimos no capítulo de número 1 que eles estavam tristes, mas eis que agora havia uma decisão a ser tomada. Alguém deveria subir ao trono, estar ali no seu lugar por direito. E aí você vai ver que Davi era ungido do rei, sim, nós sabemos disso. Mas nem por isso o negócio ia ser fácil. Pelo contrário, Davi agora ele tinha que competir com o seu próprio filho. A promessa agora de concluir o reinado e ele ser consolidado, promessa que Deus havia feito, vira de repente um campo de batalha, não somente de batalha, mas também um campo espiritual ali. Você vai ver que quando Deus chama a gente para algo maior, nem sempre o caminho é direto e é livre de oposição. Muitas das vezes as pessoas se levantam contra, as pessoas vão criar obstáculos, assim como foi feito com Davi, para que ele pudesse governar ali a Israel. E aí, em meio a todas essas circunstâncias adversas, você vai ver esse desafio e a promessa ser cumprida. Mas não antes, sem você verificar como que foi a ascensão de Davi ao trono, como o seu filho, Isbosete, resiste a ele ser colocado como rei, e Abner, que era o seu comandante, se volta contra Davi, e você vai ver ele apoiando o reinado aí de Isbosete. E a guerra entre os dois reinos, né? Não tem jeito. Liderança, paciência e confiança em Deus. Simplesmente era isso que Davi deveria ter naquela situação. Então vamos lá. A promessa, a espera pela promessa e o tempo de Deus, o tempo do homem. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Vai para Hebrom, meu filho. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi a rei sobre a casa de Judá. Informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós por essa humanidade, para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultaste. Alguém se preocupou e foi ter lá com a vida de Saul, né? Cuidar ali dos restos mortais e de maneira digna a vida de Saul. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade, e eu vos recompensarei, pois pelo bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sereis valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre ti.
Eis que estava avisando. Agora os da casa de Judá, eles me colocaram como rei. Abner, seu filho, né, como a gente viu, 2 coroas, 2 reinos, o perigo aí da liderança sem chamado. Filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar para Manaim. E constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e todo o Israel. Então, ele ficou aí com a parte norte. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses, né, a parte sul. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, o Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi, e se encontraram uns com os outros, perto do açude de Gibeão. Pararam estes do lado de cá do açude, e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: lamentem-se os moços e batam-se diante de ti. Respondeu Joabe: levante-se. Então se levantaram e avançaram em igual número, 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. A guerra, né, aqui. Cada um lançou mão da cabeça do outro. Meteu-lhe a espada no lado, caíram juntamente, de onde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto de Gibeão. Seguiu-se crua peleja naquele dia, porém, os Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Então, eis que eles venceram, né, aquela batalha. E aí você vai ver Gibeão, o tanque de Gibeão, onde os exércitos aí juntavam. Era, na verdade, uma enorme fonte. E aí esse ataque foi tido dentro aí dessa fonte, em torno de 12 metros, essa fonte aí. Uma fonte bem grande. E aí a água ali, ela chegava até 27 metros de altura, uma enorme, como se fosse uma enorme piscina. E ali foi essa batalha. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Azael. Azael era ligeiro de pés, como gazela selvagem. Isael perseguiu a Abner, e a sua perseguição não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: És tu, Azael? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém, Isael não quis apartar-se dele, foi correr atrás dele. Então Abner tornou-lhe a dizer, tentando ali desviar ele, né? Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como me avistaria rosto a rosto, como Joabe, teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen, com a extremidade inferior da lança, e lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu. Realmente. No mesmo lugar, todos quantos chegaram no lugar em que Azael caíra e morrera, paravam. Porém Joabe e Abissai perseguiram Abner, e pôs-se o sol quando chegaram ele ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, cerrados numa tropa, puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando te demorarás
em ordenar ao povo que deixe de perseguir aos seus irmãos. De repente ele queria unificar todo mundo, né? Ele que começou a batalha, colocando ali o filho de Davi contra ele, agora ele queria que tivesse paz. Respondeu a Joabe: tão certo como vive Deus, se não tivesses falado só amanhã cedo, o povo cessaria de perseguir, cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou. E eles não perseguiam mais a Israel e não pelejaram. Olha só, eles tinham tipo um toque ali para que realmente a guerra parasse. E aí daquele toque para frente, ninguém lutava. Abner e seus homens marcharam toda aquela noite pela planície. Passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Manaim. Joabe deixou de perseguir a Abner e, tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém, os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim, dentre os homens de Abner, e 360 homens que ali ficaram mortos. Levaram Azael. Há 360 homens que ali ficaram mortos. Levaram Azael e enterraram na sepultura de seu pai, ao qual estavam em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Aí, Azael, com muita pressa, né, queria alcançar e vencer, acabou, infelizmente, morrendo, né? Só perseguir sem medir as consequências acabou trazendo aí Israel, mesmo sendo um homem experiente em corrida, trazendo aí a morte, a impulsão aí, infelizmente trouxe o fim para ele. E aí eles têm esse momento de misericórdia, né? E aí pôde enterrar a Israel e lá mais para frente eles vão dar continuidade a essa guerra ali em Hebrom. Vamos agora para Lucas, capítulo de número 14, do 1 ao 24.